Fala forte, potente, honesta, né? Extremamente sincera, né? É o primeiro aspecto que você consegue observar. Mas não necessariamente através da fala, mas pela maneira pelo modo como ela se coloca no palco, como ela gesticula, como ela chora, como ela coloca as suas emoções lá em cima do palco, sem inibição, tá? Ela se sentiu à vontade para externar tudo aquilo que ela estava sentindo, né? Fala um pouco da história de vida dela para chegar à conclusão do que é a humanidade, né? De como pode reconquistar a humanidade dela apesar das dificuldades que ela teve, né? Inicia a palestra falando sobre questionamentos que ela tinha quando era mais nova, e ela se colocava questões como por que que todos estudam enquanto eu trabalho? Por que que isso acontece comigo? Né? E são questões muito palpáveis para a nossa realidade cotidiana. Né? São questões que a gente se coloca o tempo todo, né, sobre as nossas vidas. Né? Então a Marilúcia ela consegue então prender a atenção do público porque ela está falando de algo que é comum dela e do público. Né? Ela está falando de um tema que envolve todo mundo. E ao falar sobre esse tema que envolve todo mundo, ela consegue também prender a atenção. Além da sinceridade, além das emoções que estão colocadas na fala dela, você identifica também esse aspecto de ela falar de um tema que é parte da realidade das pessoas, só que com os olhos da vida dela, com os olhos da singularidade, com os olhos da particularidade que envolve a vida dela. Ou seja, ela consegue falar para um público maior que tem um conjunto de experiências parecidas com a dela. No entanto, ela coloca as cores da sua própria história para falar do tema em questão. Né? Ela pinta esse tema maior, ela colore esse tema maior essa estratégia, esse discurso. Né? E você observa, não teve nenhum slide atrás, ela simplesmente está tendo um contato direto com as pessoas. E nesse contato direto, imediato, ela divide emoção através da fala, através da partilha de experiência e do calor humano, né? Porque ali é a humanidade. A divisão, a distribuição, a partilha de experiências é também uma partilha de humanidade. É a possibilidade de você se encontrar com outro. Então ali você está tendo uma narrativa, está tendo a construção de uma história que também é feita para causar uma interatividade, para causar um encontro, para causar uma aproximação, né? E é isso que a Mari Lucy consegue fazer muito bem. Por isso que a gente não consegue tirar os olhos dela, né? É, então, observem que essa é uma das estratégias, essa é uma das táticas usadas para produzir uma narrativa baseada num certo tema que você vai desenvolver, tá? E eu indico que vocês acompanhem os materiais do TEDx para se basear na maneira como as pessoas gesticulam, para se basear no modo como elas se colocam, né? Porque o que mais importa é o quê? É a pessoa, é a vida da pessoa ou é a relação dela quando ela vai tematizar um tema com os outros, né? Porque é essa a questão, é estar com os outros, né? É produzir uma fala para estar junto com os outros, de modo tal que os outros consigam estar conectados a você, tá? Esse é o segredo também da apresentação multimídia, né? Não basta só um excelente design, uma excelente composição, quando você não tem esse link, essa conexão com as pessoas, tá? É preciso também, então, a gente se exercitar para construir essa conexão, tá? Na apostila de vocês, né, que eu coloquei à disposição na semana passada, né, no Google Classroom, né, já tinha disponibilizado para vocês de outras maneiras, mas o trabalho direto com ela, fora o material didático que eu estava aprontando, né, na sua particularidade, né, a apostila em si afirma o seguinte: a imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? Só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma interrogação no lugar do ponto, tá? Por quê? Porque essa pergunta ela é importante para a gente responder algumas práticas nossas, tanto na apresentação multimídia, quanto no curso multimídia de uma maneira geral. A pergunta, então, é essa, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras? Né?
E a grande questão é o seguinte, até que ponto a imagem fala sozinha, né? Ora, mas se a imagem fala sozinha, então ela está dizendo algo, então ela não é só imagem, ela é texto, ela é discurso, ela é narrativa e ela também é afeto, tá? A imagem, então, ela também é afeto, ela passa sensação e ela também constrói sentido. Ela constrói sentido por parte daquele que vê a imagem, mas também ela tem um sentido inerente, porque é possível observar a estrutura como é que a própria imagem é composta, como a própria imagem é composta. Então, nesse caso, o que nós temos que nos perguntar, como um outro tópico necessário para uma apresentação multimídia, que você tem que planejar, é o seguinte, até que ponto as imagens que estão sendo usadas podem ser utilizadas de modo a que elas valham mais do que 1000 palavras, né? Usar imagens significativas é importante, assim como você destrinchar textos, tá? Você vai pegar alguns elementos de um texto maior com uma informação mais importante e tentar produzir a sua narrativa quando você está no palco. Mas, por outro lado, é importante também saber selecionar imagens, porque não é qualquer imagem que vale mais do que 1000 palavras. Você pode ter milhões de imagens que podem causar uma impressão ruim, milhões de imagens que podem causar um impacto negativo no público, tá? Então, é importante avaliar no seu slide se as imagens que você está utilizando são positivas para o público com o qual você está estabelecendo o diálogo, né? E não só a imagem do slide, mas você como imagem em movimento na hora da apresentação, porque você faz parte do cenário, assim como você é ator. Você é ator de um palco que circula nele, né, interagindo com as pessoas, ao mesmo tempo que você está amparado com o material da apresentação. No entanto, o que é importante perguntar? Né? Você como imagem em movimento, o que você está passando para aquelas pessoas? Né? Como é que você vai produzir um estado de espírito no seu né, corporal, não só pela vestimenta, para que o público entre em contato contigo e se sinta atento a ter conexão contigo para que tu possa oferecer o teu tema, oferecer o teu serviço de uma maneira mais cativante, né? Então tem isso, é você como imagem, a imagem do PowerPoint que está em complementaridade com você, o texto que está também complementado na forma de tópicos a esses outros dois elementos, né? Você e o slide, né? E um quarto elemento que é a interação sua com o público, né? É preciso perguntar, então, como é que você vai articular esses 4 elementos? Você como imagem, a imagem do slide, os tópicos que estão distribuídos na forma de informação nos slides e o modo como você vai interagir com as pessoas, tá? Isso vale muito, né? Vale muito para que você tenha uma apresentação completa, tá? Esses 4 elementos são realmente muito importantes. Aí sim você poderá responder se a imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem só irá valer mais do que 1000 palavras se você conseguir articular essas quatro questões de uma maneira bem sucedida. Como é que você vai saber se você foi bem sucedido na sua comunicação? Simples, você vai tentar sempre, ao fim da palestra, tentar colher um feedback. Você pode até ter uma equipe ou uma outra pessoa que pode conversar ou dar uns folhetos de pesquisa, ou então fazer um cadastro do e-mail das pessoas e depois lançar esse questionário para as pessoas com impressões que elas tiveram da tua fala, daquilo que você ofereceu. Aí sim você conseguirá medir melhor como é que está as imagens que você apresenta, os tópicos que você está colocando, né, os discursos que você está utilizando na sua fala, né, os gestos que você está utilizando pelo seu corpo, né, na interação com o público. Tá? Isso é o básico que você tem que ter. Tá? Mas eu gosto muito daquela maneira como a Marilu se apresenta. Né? Ela está por inteira ali, se expõe em demasia, claro, né? De algum modo ela aceitou o desafio de se expor, mas ela estava lá de corpo e alma construindo a atenção, magnetizando a atenção do espectador. Tá? Ela em si já era a própria presença de uma imagem oral, de uma imagem sonora, porque som também é imagem, porque o som ele é matéria, ele é visualizado também à medida que ele é dito, tá? E também é texto, é narrativa, tá? Ela é narrativa, ela é texto e tem uma espécie de relação da narrativa a dois, né? Entre ela e o público, é a totalidade do público, né?
Então vamos levar em consideração cada um desses pontos, porque aí a gente consegue fazer um planejamento perfeito, né, para a apresentação multimídia. Você vai sempre visualizar esses aspectos aqui que eu estou colocando para você ser bem sucedido na sua fala. Um quarto ponto importante é o ponto de distribuição dos logotipos nos slides, tá? É importante que o logotipo, a marca da empresa que você está representando esteja sempre repetido num cantinho, certo? No canto inferior direito, no canto superior direito, tá? Ou em algum outro lugar estratégico que você encontre na sua apresentação. O objetivo maior é fazer com que a pessoa memorize, consciente ou inconscientemente, a empresa que você está representando. E para memorizar isso, você vai colocar o logotipo na apresentação. Mas não só fazer isso, você pode, na organização do cenário, na organização do espaço multimídia, né, em que você vai realizar a sua apresentação, né, uma outra pessoa vai realizar a apresentação, você pode fazer elaborar uma estratégia para distribuir a sua marquinha em vários lugares. Vocês viram o exemplo do TEDx? O TEDx é uma marca, né? Ele fica o tempo todo ali, ao lado da Mariluce. E também fica ao lado de outros palestrantes, como vocês vão poder constatar ao entrar no TEDx e observar como o cenário é distribuído, como o cenário é montado para que a palestra seja elaborada, né? O tema seja articulado, né? Então, o que acontece? O TEDx é uma empresa, né? Você também pode fazer a mesma coisa quando você for apresentar a sua empresa. Você pode adesivar o lugar, a parte interna. Não vai ser só no slide, você pode pensar no sistema de materialidades pelo qual você vai colocar o cenário à disposição do teu material multimídia e à disposição do seu corpo como representante da empresa. Tá? Então você tem um conjunto de fatores implicados aí, um conjunto de elementos que estão bem alinhados. Né? Montar o cenário também com a marquinha, com o logotipo, é um complemento bacana, né? Além de você colocar isso na apresentação. Logotipos são ótimos para fixar um projeto ou empresa, sem dúvida, mas só no slide não é suficiente. Você tem que colocar esse logotipo girando ao redor do espaço, girando ele. Não é a metáfora, né? A ideia é que ele possa estar disponibilizado em vários lugares para que a pessoa, desde o momento em que entra no espaço em que ela vai observar a palestra, em que você vai oferecer o produto, ela se depare visualmente com aquilo ali que está colocado, né? É a mesma coisa quando você entra no supermercado, que tem, por exemplo, o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem lá a marquinha na frente, mas por outro lado, essa marquinha ela é traduzida nas músicas, né, que são elaboradas e ficam tocando. Tem tipo uma rádio, né? O Pão de Açúcar tem uma rádio e aí fica martelando no ouvido a música que faz a propaganda do Pão de Açúcar misturado com o jazz, misturado com alguma música refinada, né? E para que aquilo ali ocupe o subconsciente da pessoa, né? Então, observe que a marca está presente então através da música. Aí um outro dado importante, você pode ter não só a marca adesivada, você pode pensar também numa música de fundo que com a letra cuja narrativa represente também o tema que você está abordando. Isso como introdução à tua fala, introdução ao slide que você está falando. A importância da música é legal, né? É uma coisa que você deve prestar atenção, né? E aí a música pode ser composta, você pode contratar uma pessoa né, ou a empresa que você trabalha contratar uma pessoa para construir uma pequena música de curta duração para que possa ir familiarizando o espectador com o cenário, né, relativo ao ambiente que você vai apresentar aquele serviço ou produto, né?